Nós estamos hoje na segunda mensagem da nossa série Cristão Fake. Quem é o cristão fake? É aquele que crê em Deus, mas vive como se ele não existisse. Na terça-feira passada, nós conversamos sobre o cristão fake e descobrimos que o cristão fake, em primeiro lugar, é aquele que crê em Deus, mas não o conhece de verdade. Conhecer a Deus de verdade é o jeito... Está chegando, viu, varão? Está chegando. É o jeito de você ser um cristão autêntico e verdadeiro. E hoje nós vamos ver uma armadilha, nós vamos conhecer uma armadilha que prendem muitos cristãos na sua caminhada no conhecimento de Deus. Que armadilha é essa? É a armadilha do passado. Então, o tipo de cristão fake de hoje crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado, ou vive preso ao seu passado. João capítulo 21, do versículo 15 até o versículo 17, é o texto que vai embasar nossa mensagem hoje. Depois da refeição, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes? Quando diz esse, Jesus está se referindo aos outros discípulos que estão ali na praia junto com eles. Sim, Senhor, respondeu Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então alimente os meus cordeiros, disse Jesus. Jesus repetiu a pergunta: Simão, filho de João, você me ama? Sim, Senhor, disse Pedro, o Senhor sabe que eu amo. Então cuide das minhas ovelhas, disse Jesus. Pela terceira vez Jesus perguntou: Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste, porque Jesus fez a pergunta pela terceira vez. E aí Pedro disse: o Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor sabe que eu amo. Então Jesus disse: alimente as minhas ovelhas. Diga amém. Põe sua mão sobre o seu coração. Ore mais uma vez e peça: Senhor, fala comigo. E abra o meu entendimento para entender o que o Senhor vai falar comigo, Pai. Cuida do meu coração e ajuda, Pai, a minha mente a compreender a Tua verdade. Me ajuda, Senhor, a aceitar a Tua palavra como verdade, para eu Te conhecer profundamente. E Deus, se eu estou preso em alguma armadilha, se há algum impedimento para que eu viva a Tua palavra, quebre as correntes da minha mente e do meu coração hoje. Em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Meus irmãos, todos nós temos aquela vergonha memorável da infância. Todo mundo tem. Você, alguma vez, já passou alguma situação que toda vez que você lembra, você fica envergonhado. Eu conheço um rapaz que ele vendia picolé. E, na verdade, ele começou com o irmão dele um empreendimento de chup-chup. Na época chamava geladinho. E o empreendimento prosperou e eles começaram a vender também picolés. Então a empresa vendia chup-chup e picolé. Como a empresa era pequena, eles mesmos faziam todo o trabalho. Produziam, compravam, distribuíam, vendiam. E certo dia esses irmãos estavam lá na rua, Wesley, vendendo os produtos deles, e um deles deu uma dor de barriga. Meu amigo, a dor de barriga é uma coisa terrível. Quem já teve uma dor de barriga sabe o que é uma dor de barriga. E aí eles foram voltando para casa e ninguém emprestava um banheiro para os meninos entrar e usar.
E eles foram vindo, na hora que chegou na esquina de casa, na esquina da casa deles. Meu irmão, o corpo é inteligente. Você sabe, o seu corpo sabe na hora que está chegando em casa. Você vem de Belo Horizonte aqui segurando. Na hora que chega na esquina da sua casa, o corpo avisa. E aí é aquela situação que você sabe muito bem. Não deu tempo, irmãos. Não deu tempo. E aquele jovenzinho chegou em casa todo colorido, e o irmão dele rindo dele, e todo mundo rindo. Depois virou uma festa, aquilo virou uma festa. Mas foi uma situação extremamente vergonhosa. Estou tentando evitar a palavra feia aqui, mas não vou conseguir evitar. Cagar na rua é algo muito vergonhoso. Muito. É uma vergonha aparentemente simples, mas existem vergonhas piores. Alguém falou alguma coisa uma vez e ficou muito envergonhado com o que falou, nunca teve a oportunidade de recuperar aquela fala, e toda vez que ele lembra daquela vez que ele falou aquela coisa, ele fica envergonhado. Alguém se lembra de um relacionamento que teve, e toda vez que lembra daquele relacionamento, ele fica envergonhado. Alguém se lembra de uma roupa que usava, né? Olha aquela foto e fica, gente, como é que podia eu usar um negócio desse? Essa lista simples pode ser uma lista também de pecados. Você passou a vida cometendo pecados há algum tempo atrás, e toda vez que você lembra das coisas que você fazia, ou de alguma coisa que você fez, ainda que tenha sido uma coisa só, aquilo te envergonha e te entristece profundamente, e você não consegue se livrar desse cativeiro, dessa prisão, dessa vergonha. Qual que é o problema disso? Parece simples, mas não é. A nossa crença sobre aquilo que nós somos determina o desenvolvimento do nosso relacionamento com Deus. E muita gente se acha a vergonha que ele é. Ele associa tão profundamente o seu erro, o seu passado, a sua vergonha, a sua identidade, que ele se denomina o erro que ele comete. Ele acha que ele é o erro que ele comete. Ele se denomina a vergonha que ele tem. E ele não consegue se relacionar com Deus amorosamente, paternalmente, porque ele acumula uma lista tão grande de vergonha, de fracasso e de pecado, que na mentalidade dele está escrito o seguinte: primeiro, Deus nunca vai me perdoar, porque ele não se perdoa. E como a pessoa não se perdoa, ela não consegue acessar o perdão de Deus. Quando ele diz, Deus nunca vai me aceitar, porque ele está desenvolvendo uma mentalidade tão, como é que fala? Coisada ali, negociada, que ele não entende como Deus pode aceitá-lo. Ele não foi aceito na família, ele não foi aceito na escola, ele não foi aceito no emprego, ele não foi aceito pela pessoa que ele amou, ele não foi aceito, e ele acredita que Deus também não o aceitará. E ele não consegue se relacionar com Deus. E essa vida trancafiada nessa prisão da vergonha leva muitos cristãos a viverem odiando o seu passado, a viverem odiando suas histórias. E pior, começam a odiar a si mesmos. Quanta gente se odeia pelo que lembra de sua própria vida. Quanta gente odeia a si mesmo pelo que entende de sua própria história. E outro problema surge disso. Quanto mais você odeia a si mesmo e a sua história, mais preso você fica à sua história. Se você não conseguir se reconciliar com sua história,
Ou melhor, enquanto você não conseguir se reconciliar com a sua história no Senhor, você não vai conseguir achar a porta de esperança, que é a porta do seu escape. Você não vai conseguir achar a porta da esperança, que não é a do Silvio Santos, mas é a porta do seu escape. Enquanto você não conseguir se reencontrar e se reconciliar com o seu passado. Nesse contexto é que existe o cristão fake. É aquele que passou a acreditar que ele é o pecado que ele cometeu. E esse cristão acredita que se as pessoas o conhecerem de verdade, as pessoas não vão gostar dele. E ele acha que ele pode viver esse sentimento em relação a Deus. Ele tem a impressão, no fundo, que Deus não conhece de verdade. Ele vai na igreja, ele canta hino, ele lê a Bíblia, ele é estimulado a fazer coisa, ele entra em tudo enquanto é campanha. Tem a campanha, ele entra na campanha do sal, na campanha da vassoura, na campanha do sapato chulesento, na campanha do não sei o que lá, porque ele precisa mostrar para Deus alguma coisa que diga: Deus, me aceite, por favor, porque eu mereço. E ele acha que Deus não conhece de verdade. Ele é aquele camarada que começa a negociar com Deus coisas. Então ele chega na igreja mais cedo, ele, não que seja errado, eu estou dizendo que se faz por isso, porque ele quer de alguma maneira, lá no inconsciente dele, fazer com que Deus o ame. Impossível, querido, você fazer alguma coisa para que Deus te ame. E esse tipo de vida não tem como ser mais artificial. Nesse tipo de vida, não apenas o relacionamento com Deus, mas todos os relacionamentos são precários. Se você está se identificando, você pode fazer a lista de seus relacionamentos e perceber que poucos deles são duradouros. Poucos deles são eficientes, e muito menos deles são profundos. Porque é a maneira como você se relaciona com a sua identidade, com Deus e com o seu passado. E aí sabe qual que é o problema? Essa pessoa não conhece a Deus, essa pessoa não conhece a graça de Deus, essa pessoa não conhece os outros, e no final, essa pessoa não se conhece. Não se conhece. Esse é o túmulo da vergonha, onde muitos irmãos estão sendo, infelizmente, sepultados. E a vergonha não é só de você. Muitas vezes nós vivemos envergonhados, e é por isso que eu disse quando eu prometi essa mensagem, que você vai perceber que você pode estar amarrado ao seu passado de diversas maneiras. Tem gente que ele fica amarrado ao passado dele porque ele teve um passado financeiro precário. E toda vez que ele vai fazer alguma coisa na vida, contar alguma história da vida, ele fica assim: porque quando eu era criança, eu comia fubá com não sei o quê, e a minha vida, e é por isso que eu não sei o que lá mais. A mulher quer justificar o descontrole dela, porque ela é gastadeira, não pode ver um sapato na promoção. Ela fica assim: não, é porque quando eu era criança, uma vez a menina riu de mim na escola, porque eu não tinha dinheiro para comprar sapato. É um homem que ele tem vergonha do passado financeiro dele, aí hoje ele não consegue lidar bem com o dinheiro. Ele fica assim: não, é porque quando eu era jovem eu não conseguia namorar ninguém, porque eu não tinha dinheiro para sair. E aí ele vive culpado pelas dívidas, pelo gasto irresponsável, pelo descontrole, pela compulsão, porque ele está amarrado de alguma maneira a um passado com o qual ele não conseguiu se reconciliar. Muitas pessoas envergonhadas de pecados sexuais do passado, muitas pessoas carregando culpa do passado por causa de relacionamentos. E a pessoa, ela casa, ela tem filho, e ela quer levar para os filhos uma culpa de um relacionamento de 50 anos atrás.
E o marido dela é bom, é um homem de Deus, é uma pessoa bacana, e ela fica assim com a filha dela: minha filha, você toma cuidado com o homem, tá? Porque quando eu tive a sua idade, eu tinha um namorado, e não sei o que lá mais. Ou seja, ela estragou a vida dela, vai estragar a vida da filha também, porque ela não reconciliou com o passado dela. Essa vergonha, esse tipo de vergonha. E sem falar naqueles que andam mutilados, acorrentados, com vícios secretos, dos quais nunca conseguiram se libertar, vieram para Jesus, vieram para a vida cristã, vieram para a igreja, mas continuam com as mesmas compulsões secretas, com os mesmos vícios guardados, com os mesmos segredos. E o problema é que esse segredo é que essa vida oculta é que dá esse fechamento a essa ideia de cativeiro e de prisão e de túmulo espiritual. Porque é aí que o diabo acha a ocasião. O diabo, poucas vezes, vai trabalhar com você com coisas públicas. Na maioria das vezes, o diabo lida com você, se eu posso usar essa expressão, no secreto. O diabo conversa com você na hora que você vai dormir. Na hora que você está lá no seu quarto, que ele começa, aquele anjinho que fica do lado esquerdo. Como é que é? O do esquerdo é qual? Do crente é do lado nenhum, você tinha que responder isso. Fala aqui do lado esquerdo, direito é o anjo do Senhor, que acampa ao redor do que os teme e o livra. E o irmão falando aí do lado esquerdo. De demônio nenhum de lado nenhum não, varão? Não é não? Mas fica lá, atazanando sua cabeça. Eu sempre brinco quando estou conversando com casais. Eu digo, resolva os problemas do fim de tarde para a noite. Porque tem uma legião de demônio que trabalha só de madrugada. Entendeu? Que pega aquela coisa que é pequena à tarde e à noite e fica elaborando aquilo. E fica assim, por que eu falei aquilo? Ah, fulano falou aquilo por causa daquilo. Então, e aí esse demônio, na hora que você acorda de manhã, o trem está assim, ó. E esse demônio faz você sonhar. Irmão, homem, vai para a oração de segunda-feira e repreende o demônio do sonho. Porque tem uns irmãos, já viu que a esposa dele sonha e acorda com raiva? E ele fica, amor, o que foi? Nada não. E aí lá meio-dia, na hora que ele está insistindo, ela fala assim, então me explique esse sonho que eu tive. Como, irmã? Como que esse cara vai explicar os... É um perigo, esses irmãos são um perigo. Isso vira uma prisão porque o diabo trabalha nessa coisa oculta, envergonhando você, condenando você, amarrando você, travando sua vida. E isso cria aquela sensação de impossibilidade de libertação. E essas trevas que ficam por dentro são porque você não consegue dar a chave dessa cadeia para alguém. E você fica vivendo monitorado por forças malignas. Tem um ciclo essa vergonha. Quem está me entendendo, diga amém. Essa vergonha ela tem um ciclo. Como é que ela começa? Ela começa com um acontecimento ruim, doloroso. Por exemplo, existem pessoas que não cometeram erros, mas que carregam uma culpa falsa, por exemplo, por causa de um abuso sexual. Ela foi vítima de um abuso, e ela carrega essa culpa e essa vergonha, e isso se torna uma prisão e um túmulo de vergonha para ela, para o resto da vida. E essa é a prisão onde o diabo talvez vai oprimir e monitorar essa pessoa durante anos, se ela não fizer aquilo que a palavra vai nos instruir aqui hoje. Segundo, depois do acontecimento doloroso, estou falando do ciclo da vergonha, a gente começa a assimilar a dor, a vergonha e o fracasso como sendo nossa identidade. Eu sou isso. Eu sou uma pessoa vergonhosa. Eu sou uma pessoa indigna. Eu sou uma pessoa não sei o que lá mais. Ela não consegue vincular a identidade dela ao que Deus diz. Mas ela vincula a identidade dela ao que ela fez ou àquilo que fizeram para ela.
E aí a vergonha se concretiza. E aí esses sentimentos de vergonha que levam àquela sensação que eu falei, da falta de esperança. E a pessoa diz, na verdade, até se tivesse um jeito para mim, eu nem mereço. Do jeito que eu estou, acho que Deus nem vai gastar nem energia comigo. O que eu estou tentando te explicar, meu irmão? É que quando a dor do seu passado se transforma na sua identidade no presente, o ciclo da vergonha acabou de fazer mais uma vítima. E como é que você vive? Vive como aquela criança que fica arrancando casquinha de machucado. Na hora que o negócio começa a cicatrizar, a criança vai lá e você faz isso, não faz? E arranca o negócio de novo. Aí o negócio sangra de novo. E essa dor não curada chega ao ponto de você se acostumar com ela. O ponto final é aquele lugar onde você começa a amar a sua dor. É um nível de adoecimento tão profundo que a pessoa começa a amar a própria dor. Ela, de alguma maneira, ela diz e expressa que quer libertação da dor, mas ela ama profundamente a dor. Tudo aquilo que vai ser efetivamente essa expressão ficou ruim. Me ajuda aí. Tudo aquilo que vai ser eficaz para a cura daquela dor, em alguma altura ela rejeita. Porque ela já está tão adoecida por dentro que ela ama a dor, ela já assimilou a dor e a vergonha como parte de sua identidade. A vergonha é uma doença incapacitante. Essa frase está no slide? Tinha que estar. A vergonha, porque eu gostei dela. A vergonha é uma doença incapacitante. Mas existe uma saída para esse ciclo de vergonha, e ele pode ser diferente para cada pessoa individualmente, mas ele é possível para todos por causa de um remédio, de uma chave, de um poder que se chama a graça de Deus. E na graça de Deus, e pela graça de Deus, o impossível se faz possível. E eu não estou tentando te convencer que de fato não é impossível você sair do ciclo da vergonha e da prisão do seu passado. A graça de Deus me autoriza a dizer que ainda que seja impossível, a graça de Deus faz das coisas impossíveis as coisas possíveis, das coisas inimagináveis realidade, de morte, vida, de vergonha, dupla honra. A graça de Deus é o que eu estou apresentando para você hoje. Quando você permite que a vergonha controle seu jeito de vida, que a vergonha controle seus atos, seu comportamento, você fica impossibilitado de conhecer a Deus. Porque você passa a viver como se Deus não existisse. Entende agora a lógica da coisa? Por que o cristão é fake quando ele está preso ao seu passado? Porque a sequência é essa. Ele se prende à vergonha, o tipo de vida dele não considera que Deus existe, então ele crê em Deus, mas vive como se Deus não existisse, porque ele está preso ao seu passado, envergonhado pelo seu passado. Amém? Fala amém enquanto eu acho as folhas que eu baguncei aqui, irmão. Deus vai me honrar com um iPad nessa vida ainda, você vai ver. A vergonha do passado é uma algema que pode ser quebrada, meu. O texto que nós lemos é o texto de Pedro. A história de Pedro é o seguinte. Pedro tem muito do que se envergonhar. Primeiro pela sua própria história. Pedro não é alguém que tem um status social importante. Pedro não tem uma origem que o fale, poxa, você é Pedro. Pedro é alguém que tem temperamentos e comportamentos reprováveis. Pedro tem um passado tão complicado que a certo momento ele fica tão vulnerável que o diabo acha ocasião para manipular
as ações e as palavras de Pedro, a ponto do Senhor Jesus ter que dizer na frente de todos que aquela ação de Pedro era, na verdade, uma ação influenciada pelo diabo, e repreende a fonte daquela ação, e repreende o diabo que está querendo influenciar Pedro. Pedro não tem só isso para se envergonhar. Pedro tem agora o fato de que ele havia manifestado um orgulho pedante, espiritual, como todo orgulho espiritual é, presunçoso, vaidoso. E no meio de todos tinha dito: olha, Jesus, esses aqui podem até negar o Senhor, porque esse irmão é fraco mesmo. Esses irmãos, primeiro, eles nem são da Assembleia. Segundo, esses irmãos aqui usam bermuda e joga bola. Esses irmãos é tudo inferior a mim. Alguns deles nem batizados com o Espírito Santo são. Entendeu? Agora, eu não te nego, não. Ele falou: Pedro, você deveria ficar na sua, porque você não se conhece. Você não é essa Coca-Cola toda que você está achando que você é. E Jesus dá para ele o sinal de quando ele... E olha para você ver. A questão é que Pedro está nesse orgulho pedante. Deus diz assim: você vai precisar de um sinal externo, de um alerta, para reconhecer quem de fato você é. Pedro vira desse camarada que diz que não nega Jesus, a um traidor de Jesus, que está ali firme e repetitivo no seu pecado, e ele não se toca até que o alarme que Jesus tinha programado, que era o canto do galo, soa no ouvido dele. É assim que acontece com a gente. Nossa consciência pode se acostumar tanto com as explicações, com as racionalizações, com o nosso meio de fugir, com o nosso meio de explicar a nossa própria vida, que a gente às vezes não consegue compreender quem a gente é de verdade, o que a gente está fazendo de verdade, e o lugar que a gente está de verdade, até que Deus precisa acionar um alarme externo. Esse alarme externo pode ser um confronto amoroso de um irmão, esse alarme externo pode ser uma tragédia na vida, esse alarme externo pode ser um acontecimento qualquer, que nos lembra e que acende diante de nós a luz de quem nós verdadeiramente somos. O Senhor Jesus acende esse alarme, e esse alarme agora poderia fazer com que Pedro mergulhasse numa vida de vergonha, numa prisão de vergonha e numa prisão de passado. E agora? Como é que vence isso? Jesus nem está aqui para pedir perdão para ele. Jesus nem está aqui para interceder para que Satanás não se irande com ele. Jesus nem está aqui para repreender a influência e o monitoramento do diabo. O que Pedro pode fazer? Duas coisas que eu e você também podemos e devemos. A primeira delas é aceitar aquilo que não pode ser mudado. Não tem coisa que não tem como mudar. Está lá. A gente às vezes convive de maneira irresponsável com o que é espiritual. A gente acha que o fato da gente ter vindo a Jesus, a gente pode mudar todas as coisas. Não pode, a gente pode fazer nova todas as coisas, que é diferente. Você vai ter memória, você tem um passado, meu irmão, e você vai ter. É o que Pedro tem. A questão não é mudar a coisa do passado, não é ter uma explicação para a coisa do passado. A questão não é poder ter alguém para culpar pelo passado. A questão não é ter como se vingar pelo passado. A questão é: não posso firmar a minha identidade no meu passado, porque o meu passado não diz a verdade sobre mim. Qual é a verdade de Deus sobre a minha vida? A verdade é que todas as coisas
agora perdi aqui o negócio que eu ia citar aqui, mas que todas as coisas são feitas novas em Cristo Jesus. Qual é a realidade? É que Cristo disse que eu sou filho dele. E por que eu sou filho dele? Porque ele falou que eu sou filho dele, porque agora eu sou amado de Deus. E o que me garante que eu sou amado de Deus? Porque Deus disse que eu sou amado dele. A gente tem que acreditar no que Deus fala, meu irmão. A gente acredita mais no irmão do que no pai, sabia? Tito é um garoto que é o exemplo da pirraça. Se você quiser conhecer a pirraça, passe um dia com Tito. E aí esses dias nós arrumamos o menino para sair. Colocamos todo mundo dentro do carro, conferimos, passamos a lista, todo mundo lá. Tito olha para a Milena e fica assim: Mi, você não vai. E Mi é aquele esparramo, aquele poço de sensibilidade. Eu vou sim. Não vai. Você nem está no carro. Olha para você ver. Eu estou no carro sim. Não está. Você não vai. E virou aquela briga, aquela contenda. Milena desce do carro e vai lá dentro: papai, eu estou no carro. Falei: estava, agora não está mais, porque você saiu. Eu vou, papai. Falei: vai. Falei que você vai, você vai. Ela voltou: Tito, papai falou que eu estou no carro. Não tá. Papai falou que você não vai. Aí volta a Milena chorando de novo. Qual que é o problema de Milena? Milena não consegue firmar nesse momento a confiança no que o pai fala. A fala do irmão desestabiliza ela. E a gente vive assim, meu querido. A gente ri de Milena, mas faz a mesma coisa na vida real. O pai fala assim: você é amado. Aí o irmão diz assim: você? Aí você fica: eu não sou amado. O pai fala: vou te levar para o céu. Aí o capeta fala: vou te levar para o inferno. Você fica: eu vou para o inferno. Porque a gente não acredita no que o pai fala. O pai fala: eu tenho poder para mudar a sua vida. O irmão fala: você não vai conseguir nunca. E você acredita no irmão. Quando é o irmão ainda está bom. A gente deixa de acreditar no pai para acreditar no diabo, na mentira do diabo, na mentira da nossa vida, na mentira do nosso passado. Meu querido, creia na verdade de Deus a seu respeito. Creia na verdade da palavra de Deus a seu respeito. Creia na verdade do céu a seu respeito. O seu passado não pode ser mudado, mas seu futuro já está garantido, porque o pai falou que está garantido. O Salmo 51 é o Salmo de Davi. A gente gosta de falar mal dos outros. Você quer ver uma pregação boa? Na hora que o camarada pega um personagem bíblico e senta o cacete nele, a gente gosta. Na hora que bate na igreja, a gente gosta mais ainda. Se bater nem pastor, aí que a gente dá glória mesmo. A gente gosta de ver os outros apanhando. A gente é mal demais, né? E tem as pregações que o povo fica falando mal de pastor, o povo manda tudo para mim no WhatsApp. Eu estou entendendo? O que foi? Que fissura é essa de falar mal de pastor? Tem uns crentes que gostam também. Davi comete um pecado. Na verdade, Davi comete um pacote de pecados. Premeditados, orquestrados. A gente quer falar mal de Davi, a gente fala assim: e aí Davi pecou, voltou para o palácio e ficou lá de boa. Davi não ficou de boa. Deus acionou o alarme, o despertador da consciência, por meio do profeta Natã, que vai lá e bota o dedo na cara dele com todo respeito e o confronta com o seu pecado. Qual que é a confissão dele depois? Ele diz: enquanto eu me calei, o que acontecia? Os meus ossos, o quê? Os meus ossos se negociavam dentro de mim. Me ajuda, gente. Às vezes eu pergunto, não é didática, porque eu não estou lembrando a palavra mesmo. Se apodreciam. Isso aí, você tem que me ajudar. Os meus ossos se apodreciam. Olha a prisão de vergonha. Olha o túmulo de pecado em que Davi está. A aparência,
O trono é bonito, o poder está na mão, a autoridade ainda está na mão, o título ainda está sobre os ombros, mas por dentro, Ele é quem diz: eu estou apodrecendo por dentro. Agora, quando ele entende que as coisas que ele fez não poderia ocupar a vida dele para o resto da vida, com vergonha, com mentira, ele recorre à esperança que ele tem, ao caminho que é possível. E no Salmo 51, ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor. Por que Deus tem misericórdia de você? Por que Deus tem misericórdia de você? Porque Deus te ama. Porque Deus te ama. Olha a ousadia de Davi. Davi sabe que agora ele é um assassino, mas ele consegue reconhecer em oração: Deus me ama. Davi está reconhecendo em oração que ele é um adúltero, mas ele ainda diz: Deus me ama. Davi está reconhecendo aqui que ele é um traidor de amigos, mas ele diz: Deus me ama. É essa ousadia que quebra o cadeado da prisão da vergonha. Deus te ama. E quando for pedir misericórdia, não diga: Deus, tem misericórdia por causa da minha oração, tem misericórdia por causa da minha mãe, tem misericórdia. Diga: Deus, tenha misericórdia, porque o Senhor me ama, e a única coisa que eu tenho para me agarrar é o amor do Senhor. Por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia, lava-me de toda a minha culpa, purifica-me do meu pecado. Lá no versículo 10, ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito firme. Não me expulses de tua presença, e não retires de mim teu Santo Espírito. Restaura em mim a alegria de tua salvação, e me torna disposto a te obedecer. Eu poderia entrar em pontos complicados aqui nessa mensagem agora, mas Davi nem deixou de se considerar um salvo. Davi não está pedindo a Deus que o salve. Davi está pedindo a Deus que devolva para ele a alegria de ser salvo. É o tipo de vida de crente, do cristão fake, que vive preso ao seu passado e com vergonha do seu passado. Ele até vai para o céu, mas ele vai para o céu depois de uma vida miserável na terra. Ele pode até ir para o céu, mas ele vai para o céu depois de uma vida de escravidão na terra, sem alegria. A salvação não conseguiu produzir nele alegria, contentamento. É isso que o diabo tenta fazer com a gente. Ele sabe que a salvação pertence ao Senhor. O diabo não consegue roubar a sua salvação porque não pertence a ele. A salvação pertence ao Senhor. O que ele faz então? Ele tira a alegria da salvação. A alegria da salvação é aquele filho que está em casa. Ele não deixa de ser filho, mas ele não tem alegria de estar em casa. Ele não tem prazer na filiação. Ele não tem contentamento na presença do pai. A vida na casa é cansativa. A vida com a família é turbulenta, porque não tem alegria naquele lugar. Davi não tenta fingir inocência diante de Deus. Davi foi sincero. E me desculpa a expressão, mas Davi diz: Deus, eu sou essa merda toda aí mesmo, mas eu sei que o Senhor me ama. E é por causa do teu amor que eu clamo por tua misericórdia. Davi também não se permite ficar preso na armadilha da culpa pela vida inteira. O que ele está dizendo? Eu não posso mudar o meu passado, mas o teu amor, Deus, pode mudar o meu futuro. Quando a gente espera naquilo que Deus tem prometido para nós, nossa esperança é a mesma coisa que certeza. Esperança para o crente é a mesma coisa que certeza. Se você crê no que Deus promete para você, esperança para você é a mesma coisa que certeza. Anota isso aí. Vou repetir a frase para você postar no seu Instagram.
quando esperamos naquilo que Deus tem prometido, nossa esperança é a mesma coisa que certeza. Para muitas pessoas é difícil aceitar que o passado é passado, que ficou para trás. Custa caro deixar o passado no lugar que ele merece, no lugar que é dele, que é no passado. Mas a folha sumiu de novo. Mas enquanto a gente não fizer isso, a gente não vai conseguir fazer as pazes com o presente. E a gente não vai conseguir avançar para o futuro de esperança. Para o futuro de esperança. Segundo passo é acreditar que Deus pode mudar o futuro. O primeiro é saber que tem coisa que não pode ser mudada. Às vezes é doloroso para um crente admitir isso, parece que é fraqueza espiritual, né? Mas não é. Porque quando você acredita, em segundo lugar, que Deus pode mudar o futuro, a gente sempre vai se lembrar do que aconteceu, mas a gente não é o que aconteceu. É isso que a gente precisa acreditar, meu irmão. Vou repetir: eu sou o que Deus diz que eu sou. O que Deus disse que eu sou? Segundo aos Coríntios capítulo 5, versículo 17. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Quem acredita nisso, diga glória a Deus. A maioria das pessoas acreditam numa coisa que o diabo fica sussurrando no ouvido delas, que se elas forem honestas com o seu passado, elas não serão aceitas e nem amadas, nem por Deus, nem pelas pessoas. E aí elas já criam um discurso de que elas são rejeitadas, elas criam uma vida de autodefesa, e esse tipo de vida é um tipo de vida autodestrutivo, por consequência. Mas uma coisa, meu querido, você precisa entender aqui hoje: grandes vergonhas podem se tornar grandes ministérios. Levanta a mão para eu dizer de novo, você receber sua vida. Grandes vergonhas podem se tornar grandes ministérios. Voltemos ao texto. Pedro está sendo agora perguntado por Jesus. Gente, isso me deixa indignado nesse texto. Pedro deve ter ficado doido, porque a gente prepara briga na cabeça, discurso, defesa. Já viu quando alguém pensa que vai ser atacado, ele já programa o discurso: vou falar isso, vou falar aquilo outro, vou falar mesmo, vou falar. Porque eu sou do tipo que fala mesmo, entendeu? A pessoa fica programada. Já viu quando você briga na cabeça com a pessoa? Porque não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí ele vai falar mais não sei o que, não sei o que. Mas aí eu vou falar não sei o que, não sei o que, não sei o que. Entendeu? Fica brigando na cabeça. Pedro deve ter programado tudo. Falou: Jesus, aquele dia eu vou te explicar. Jesus nem toca no assunto. Jesus não fala nada. Qual é a pergunta de Jesus? Pedro, você me ama? Jesus, eu te amo, mas eu preciso falar sobre o meu passado. Pedro, você me ama? Jesus, eu até amo, mas é o seguinte, tem uma história pendente aí. Pedro, você me ama? Jesus, eu amo, mas minha reputação com o pessoal está abalada, o pessoal não bota fé em mim mais. Pedro, você me ama? Jesus, nem oportunidade estão me dando mais na igreja. Como é que eu faço? Pedro, você me ama? Porque se você me amar, eu vou pegar esse seu passado, essa sua vergonha, e vou transformar em ministério. Qual é o ministério? Vá e apacente as minhas ovelhas. Sabe o que Deus pega? Deus pega a cura que Ele coloca na sua ferida e transforma em medicamento que transborda para curar outras feridas por onde você passar. Deus pega a experiência de dor, da qual Ele te curou, para transformar em cura para muitas pessoas por onde você passar. A palavra não mente. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Sua vergonha pode se transformar num grande ministério. A ordem de Jesus é: para de ficar explicando e vai cuidar das ovelhas. Pare de ficar remoendo e vá cuidar das ovelhas. Pare de ficar se culpando e vá apacentar as ovelhas. Vai cuidar de gente.
vai curado, vai liberto. Seu passado não existe mais. O amor de Jesus e o amor por Jesus te envia para alimentar o rebanho dele. Aleluia, aleluia. Deixa eu terminar. Talvez você, como Pedro, como Davi, conviva com a grande vergonha. Está dentro de uma fortíssima prisão. Você não pode ser um cristão verdadeiro enquanto você não permitir que Deus opere esse milagre em seu favor. Como é que esse milagre acontece? Esse milagre acontece quando Deus dá um novo destino a essa vergonha, a esse fracasso, para que isso contribua maravilhosamente com o sucesso do seu futuro. Por isso que eu estou falando de amor, de receber o amor de Deus e de amar a Deus, porque a Bíblia diz que todas as coisas não cooperam para o bem de todo mundo. Você tem que ter cuidado com isso. Todas as coisas não cooperam para o bem de todo mundo, mas todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Daqueles que amam a Deus. Se o seu coração se prender a Deus, se o seu coração aprender a amar a Deus, Deus vai pegar toda a tragédia, toda a vergonha, todo o fracasso, todo o pecado, toda a culpa, e vai jogar isso na máquina da graça, e vai transformar isso em bem e em bênção para o seu futuro. Você entendeu isso? Você entendeu o que Deus está querendo fazer com você? Você entendeu que o seu passado te amar? E esse que é o problema. Se você não amarrar esse passado no fardo da graça que joga isso no mar do esquecimento, você fica preso nele. Com a máxima vênia aos queridos irmãos e irmãs psicólogos e terapeutas que estão aqui, mas quando se trata do passado vergonhoso de culpa, que tem a ver com o espiritual, você vai gastar todo o seu dinheiro na terapia, todo o seu tempo no tratamento, e a única coisa que vai acontecer é que cada vez mais você estará amarrado a esse passado. Você vai usar esse passado para justificar a sua vida. O que Deus está dizendo é: o seu passado não vai justificar a sua vida, mas o seu passado pode impulsionar a sua vida. Impulsionar a sua vida. Você precisa acreditar que Jesus te ama. É a frase mais fácil da gente dizer: Jesus te ama. É a frase mais difícil da gente acreditar: Jesus te ama. Porque a gente vincula o amor de Deus aos amores precários desse mundo. E você disse: meu pai não me amou, Jesus não me ama. Se a menina que eu queria não me amou, Jesus não me ama. Thalita, depois fala com ele do negócio. Deus vai abençoar esse menino. Se quem eu queria, se em quem eu busquei amor não recebi, Deus não me ama. Que tristeza. Que tristeza comparar o insondável, o profundo, o inesgotável, o intransponível, o indestacável amor de Deus com os amores deste mundo, arruinados pelo pecado e pela queda. Nem o amor de mãe é como o amor de Deus. Nem o amor de pai, é de pai que não é mesmo. Amor de nenhum ser humano. Não rebaixe no seu conceito o amor de Deus sobre a sua vida ou pela sua vida
com nenhum outro amor desse mundo. Se você entender que cada gotinha que pingou lá no Calvário, pingou por sua causa, você vai entender como Deus ama você. Se você entender que Deus trabalhou a história desse mundo, de maneira a permitir que hoje você estivesse aqui com uma Bíblia na mão, e com alguém abrindo a Bíblia, explicando essa Bíblia para você, para dizer: seja um cristão verdadeiro, e se liberte da vergonha do seu passado, é porque Deus te ama, é porque Ele ama você. Acredite no amor de Deus por você. E para finalizar, o grande problema é que quando a gente não ama a Deus e não recebe o amor de Deus, nós comprometemos o nosso amor uns com os outros. Nós não conseguimos amar ninguém. Nós usamos as pessoas, nós nos servimos às pessoas, nós brigamos com as pessoas, mas nós não amamos as pessoas. Feche seus olhos. Talvez você nunca fez cocô nas calças como eu fiz. Aquele menino era eu, tá? E não foi só uma vez não, teve uma vez no prezinho também, mas não vou contar aqui. Mas talvez você carregue algo do seu passado, que é um cadeado na sua vida. Você nunca conseguiu permitir que Deus destravasse isso. Por meio do derramar sincero da sua alma, na confissão honesta a alguém que Deus quer levantar para cuidar de você. Você já sabe que não vai conseguir sozinho. Diga: Deus, aciona um alarme na minha vida, para eu conseguir derramar meu coração no colo de alguém que ame ao Senhor e que tema ao Senhor. Talvez sua imagem de Deus é a imagem do seu próprio passado. Isso é um tipo de idolatria, porque você se torna o seu próprio Deus. E a imagem que você tem de você, a imagem que você cultua e serve e adora, é idolatria. E idolatria é pecado. Deus pode libertar você do seu passado, se você crê na palavra que diz: todas as coisas são novas. Davi Lago disse uma frase esses dias. Diz que a conversão não é mudar de caminho. A conversão é quando Deus transforma o caminhante. Bonita, né? Deus não quer apenas mudar o seu caminho, Deus quer transformar você. Se até hoje você era um cristão fake, que cria em Deus, mas que tinha vergonha do seu passado, permita que a graça seja abundante e superabundante na sua vida hoje e a partir de hoje. Ore sobre isso por um instante. Ore sobre isso. Ore. Não finja nada diante do Senhor, mas ore como Davi. Diga: Deus, por causa do teu amor e por causa das tuas misericórdias, tem misericórdia de mim. Não prometa nada ao Senhor, mas peça: tem misericórdia de mim. Não faça juramentos dos quais você vai se frustrar e se vergonhar amanhã, mas peça: tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Tem misericórdia de mim. Ore. Apresente o nome do seu passado ao Senhor. Apresente o nome da sua vergonha ao Senhor.
Diga: Deus, vou voltar para os teus braços hoje. Enquanto você ora, deixa eu perguntar se tem alguém que quer nessa noite receber Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Você está visitando esse culto hoje e você entendeu pela palavra que Deus pode libertar você do seu passado. Deus pode, por meio de Jesus Cristo, perdoar os seus pecados e garantir o que ninguém mais pode te garantir, que é salvação e vida eterna. E você quer hoje entregar a sua vida a Jesus. Você quer fazer uma aliança com Deus. Você quer colocar o seu passado, a sua vergonha, os seus pecados, todos aos pés da cruz de Cristo. Se tem alguém que quer fazer isso hoje, levante a sua mão onde você está, quero orar por você. Se alguém quer hoje retornar para os caminhos do Senhor, você quer voltar para o lugar onde a graça de Deus acontece, você quer voltar para o lugar onde a graça de Deus te cuida e te cura, quero orar por você também. Você quer voltar para o Senhor hoje, levante sua mão onde você está, quero orar por você, em nome de Jesus. Junto com vencer o passado, você pode vencer também essa prisão de vergonha, de medo e de orgulho, e encontrar o seu coração com o coração de Deus hoje. Se tem alguém aqui hoje que precisa se encontrar ou se reencontrar com o Salvador Jesus, eu quero fazer uma oração apresentando a sua vida ao Senhor. Quero apenas que você levante sua mão onde você está, para que eu saiba por quem eu vou orar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quero orar agora por você, cristão, que crê em Deus, mas tem vergonha do seu passado. Que crê em Deus, mas vive como se Ele não existisse. Quero orar por você agora. Santo Deus, Santo Deus, desça sobre esse lugar com cura e com libertação. Com cura e com libertação. Que a tua graça arranque agora as portas das prisões. Tire agora os tampões dos túmulos. Quebre as correntes e os cadeados. E promova a liberdade. Liberdade. A graça é libertação. Portanto, liberte agora, Pai. Esse irmão, essa irmã que vive preso, atrofiado. Que a vida, o ministério, a saúde, a comunhão contigo não rompe, não avança. Ao contrário, um poço de vergonha, de medo, cada vez mais fundo, se abre debaixo dos pés desse meu irmão. Pai, traga a ele agora a consciência da tua verdade. Faz ele acreditar no Pai. Faça ele, pelo Espírito Santo, acreditar nas palavras do Pai e aceitar o amor do Pai e viver o amor do Pai e responder ao amor do Pai com amor ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão, a partir de hoje você crê em Deus, mas você olha para o futuro, olha 30 anos atrás e vê onde você estava e onde você está hoje, mas agora olha 30 anos para frente e imagina o lugar onde Deus vai te levar. Olha para frente agora e acredita no futuro que Deus está descortinando sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus.